Muito pouca gente me conhece, que eu não sou de me expor, gosto de uma vida simples, humilde, e é isto que nós somos. Quem está a sustentar as terras do Graal é mesmo isto que aporta. Dizia ao Júlio César, por acaso já o conheci, a alma dele também. Na altura de Roma, dizia ao Júlio César que havia lá um país para os confins da Europa que não se governava, nem se deixava governar. Então, sim, esse país era mesmo o sagrado Graal que toda a gente fala, que anda à procura, mas que só há uma alma que fez e faz esse princípio manifestar-se em níveis de pureza, de impecabilidade, de respeito e de integridade, pela presença da verdade, que são os meus códigos intrínsecos, como eu já partilhei. São coisas que não se procuram, elas estão todas dentro de nós. E então, com todos estes códigos que me são intrínsecos e que me foram abertos ainda mais códigos e símbolos e toda uma parafernália de instrução, desde ordens iniciáticas de Melquisedeque, contacto com todas as supostas religiões, de uma maneira ou de outra, elas todas são tocadas numa só, porque a religião em si foi o que criou a separação, e é uma das coisas que cria a separação. No entanto, a alma que acompanha todas essas construções é sempre a mesma, que determinada X em X tempo, em determinadas alturas específicas da humanidade, a alma desce para poder abrir os códigos da transformação e daquilo que é a evolução do ser humano, para não se deixar esquecer do que é em termos de essência. Tive acesso até à Pangeia, onde isto foi corrompido e onde estamos desde essa altura a fazer o resgate. Isto foi-me tudo ancorado em várias formas de meditação e a partir daí ter a total inteireza do meu ser a ser aberta no aqui e agora, para vos dar um bocadinho do entendimento do que é que se passa à volta da humanidade e do porquê de nós estarmos aqui na roda do Samsara, nesta eternidade, que enquanto não fecharmos isto todos em conjunto, nós não saímos daqui e andamos em constante morte e renascimento, vida após vida, até que realmente toda a gente consiga ancorar a energia primordial da essência que somos. Então isto vem com o quê? Vou-vos partilhar a história da humanidade no sentido daquilo que foi os primórdios até ao momento em que nós nos encontramos. Nós vivíamos com o princípio feminino, canais diretos, pontes entre o céu e a terra, raça lemuriana. Éramos masculino e feminino num só, não era preciso sequer o feminino porque eles eram autossexuados. Não precisavam de se contactar para se reproduzir, eram almas que desciam e faziam a fusão do plano terrestre com o plano extraterrestre. E esse canal era todo trabalhado na ponte entre o céu e a terra para ancorar a energia no centro da terra e depois transpô-la para fazer a harmonização das frequências, para manter o receptáculo desta nave vivo, por assim dizer, com a presença dessas entidades que estavam, essas almas que estavam em evolução, que havia outras, chamadas Nakais, que hoje em dia são mestres ascensos, onde tem a fraternidade branca, as entidades celestiais, alguns anjos, entidades específicas, onde estavam noutro ponto do globo, mas numa ilha, porque havia a Pangeia e depois havia só mesmo mais uma ilha. Quando houve um movimento
bélico no universo, derivado ao teleporte dos marcianos, que se chamam os Anunnakis, virem para este plano. Marte era um planeta como o nosso, derivado à ira, à cólera e à raiva, o planeta implodiu, rebentou a esfera da crosta por ele próprio, derivado de tanta atrocidade que havia. E antes disso acontecer, como eram seres altamente masculinizados e altamente patriarcais, conseguiram fazer todo o movimento tecnológico de maneira a conseguissem construir naves para se movimentarem no tempo e no espaço. Esse movimento foi feito e onde é que eles vieram parar? O planeta Terra, onde tiveram durante alguns milénios de anos em contacto com os lemurianos, tentaram dominar a Terra, não conseguiram e automaticamente tentaram fazer uma coisa que foi teleportar-se novamente para se movimentarem para outra galáxia ou para outro planeta que não a Terra, porque viram que não conseguiram deturpar e automaticamente quiseram movimentar-se. Durante a estadia que eles estiveram cá, houve muito abuso do cristal, houve muita hibridagem feita de lemurianos com os marcianos e daí depois tanta fusão de animais com humanoides. Na altura eram as almas que não tinham este formato humanoide, mas houve muita deturpação à volta daquilo que era as investigações da genética e os avanços tecnológicos. Daí conseguirem fazer o avanço tecnológico de tal maneira para conceberem novamente armas e as próprias naves espaciais onde se movimentavam no tempo. E isto, quando aconteceu o movimento no tempo, o que aconteceu foi, assim que fizeram a nave movimentar-se, eles não fizeram uma nave movimentar-se, fizeram uma bomba atómica para este mundo. O que isto tem é nada mais, nada menos do que bombas atómicas que vêm turpar a Terra de tempos em tempos, feitas por aquilo que é o abuso do ego destas entidades que não estão conscientes, que trazem entidades com elas e operações com elas que já foram limpas do plano extraterrestre, que já são outros comandos que estão na supremacia do grande comando, dentro daquilo que foi corrompido ao longo de eras e eras. Isso foi tudo ancorado no espaço e o que nós estamos a limpar é aquilo que ficou aqui na crosta terrestre, derivado dessa bomba atómica, na altura da Pangeia, ter separado o continente quando foi o teleporte. Esse teleporte foi dado diretamente para o Egito. Foi feito na base onde é os Açores, que ainda é hoje onde está a Atlântida, que está lá enterrada, bem no fundo do oceano. As pirâmides que estão no Egito estão exatamente iguais debaixo do oceano. Estão lá. Ainda estão sustentadas dentro de uma raça específica Atlante, daí a Agartha, que está dentro da Terra, e o receptáculo que está a segurar ainda essa ponte são as duas naves, mas uma delas foi toda tapada com barro e daí, assim que ela foi tapada com terra no topo, ela solidificou-se e petrificou-se toda por ela própria. E depois é que houve o resto. Mas até então, o que havia era teleportes no espaço-tempo. Portanto, nós fomos macaquinhos a viajar no tempo, já fomos gigantes, metros, 7 metros, já vivíamos anteriormente, na altura da Lemúria, chegávamos a viver até aos 2.000, 3.000, alguns até aos 5.000 anos. Depois fomos reduzindo 700 anos, 600, 500, até hoje em dia os povos conseguem ter um maior nível de longevidade, têm filhos e a natalidade ainda é corrente até aos 50, 80 anos, para quem não sabe. O povo de Hunza é o povo com o maior índice de longevidade, Hunza Valley, perto do Tibete e os Himalaias. Tem depois Hindu Kush,
e tem a grande montanha como é que se chama? Os Himalaias. Está toda dentro dessa cordilheira e é um vale onde o maior índice de longevidade é mesmo dentro desse povo, derivado da qualidade da alimentação e da nutrição e derivado daquilo que eles têm em termos de qualidade de vida, por assim dizer, juntamente com um ambiente perfeito para poderem coabitar essa longevidade. Mas isto para dizer que somos a 7ª raça, passamos de seres de luz a seres hibridades, onde houve muita transformação da genética para atingirem vários fins. Com a queda da primeira Atlântida, que foi a única, depois tentaram montar outra, mas depois caiu tudo novamente. Todo esse movimento foi feito com a base daquilo que traziam já de reptilianos, mas com o rebentamento da bomba atómica saíram toda uma série de entidades que estavam dentro da Terra e automaticamente ficaram coladas ao nosso ADN e nós estamos há muitos milhões de anos para limpar toda essa manipulação de entidades draconianas e reptilianas do lado negro, do fundo da Terra. É onde faziam a filtragem e é onde toda a construção dos dinossauros e todo o movimento que foi feito, nós tivemos dragões a navegar connosco. Tudo aquilo que vocês estão a ver é tudo trabalhado a partir do dragão branco, que é quem toma conta da Jerusalém Celestial, que é o meu guia, é com ele que eu trabalho, é o meu animal de poder, é ele o meu veículo dentro da comunicação, é quem é sustentado por Arcanjo Miguel de igual modo. Quando eu abri nuvens manifestarem-se à minha frente, uma única nuvem, o dragão uma tarde inteira a falar comigo à minha frente, tal e qual como nuvens com naves espaciais estarem 3 horas no mesmo sítio sem saírem do mesmo sítio, a darem toda uma série de comunicações, naves a olhos vistos e não vistos, tudo a partir da comunicação telepática, sensitiva, inteligência pura, de canal direto, com a fonte criadora e com o propósito de ser aquilo que sou, da maneira que sou, único como mais nenhum. E isto traz todo um background de desconstrução daquilo que foi o corrompimento, por todas essas raças de manipulações de genética e afins estão a tentar perpetuar isso novamente nos dias que estão a ocorrer. Querem montar naves novamente para voltar para Marte. Todo o movimento que nós vemos das tecnologias é tudo para tentar desviar, para irem voltar novamente à repetição daquilo que já foi feito há milhões de anos atrás. Esta nave, quando foi o teleporte feito ao Egito, eu fui um dos que foi separado dos povos originários, que é a Amazónia, e todo o movimento que está a ser ancorado a partir da grande mata que está a ser o pulmão da humanidade há muitos milénios de anos. Aquilo é nada mais nada menos do que um jardim botânico autorregenerativo, é um ecossistema vivo e foi tudo plantado por nós após a grande queda e a grande inundação do globo, porque depois todas as moléculas da própria Terra tiveram que se ajustar dentro daquilo que aconteceu com essa bomba atómica. Fizeram o teleporte, sim, mas a questão é que nós não saímos daqui, deste plano, enquanto nós não fizermos tudo em conjunto. Só depois de fazermos tudo em conjunto e estarmos todos a trabalhar como um só, a trabalhar pelo propósito da regeneração da Terra e parar de procurar fora aquilo que cada um tem que procurar dentro de si para realmente dar esse contributo ao nível da alma. Enquanto isso não houver, vão estar manipulações a tentar jogar para continuar a terem o poder sobre aquilo que é a humanidade. E nós estamos a desconstruir isso tudo há muito tempo e viemos cá agora, neste preciso momento, nesta altura do campeonato, antes de manifestarem as agendas 2030 que já estão preparadas desde 1998 e anteriormente a isso. Tudo o que vocês veem nos Simpsons, tudo isto é manipulado, eles dão a informação toda a preparar a humanidade para aquilo que vem aí. Brincam
com o estímulo nas crianças e já estão a preparar e a injetar na memória aquilo que vai acontecer um dia. Isto já vem com todo um background de trabalho. Estamos a falar de grandes seitas, maçonaria, Illuminati, Opus Dei, serviços governamentais secretos, Melinda Gates e Bill Gates Foundation, Rockefeller, Rothschild, tudo o que está envolvido à volta da família real inglesa, francesa, espanhola. Orsinis, que é o que vem da Pérsia e vem ancorar na Itália e depois fazem o resto da extensão para a Europa, com todo este sistema manipulativo que são o resto das linhas. Daí haver tanto corrompimento dentro do sangue e terem famílias casar com outras famílias e imporem um sistema patriarcado, definir aquilo que é o bem maior do livre-arbítrio de cada um. Já vem com tudo manipulado para manter a perpetuação dentro daquilo que são as esferas de manter a potência do poder para comandar a humanidade a partir do poder da informação, que é a grande manipulação que existe nos dias que correm, é o poder da desinformação e vendem a mentira como se fosse uma verdade. E daí haver tanto corrompimento ao longo daquilo que foi feito a todos os níveis para se distrair da essência que somos. E nisto, o que é que acontece? A grande guerra, neste momento, é a guerra da informação. Essa é a verdadeira guerra. E a guerra maior de todas é a batalha nas pontes entre o céu e a terra, no espírito. Tudo o que corrompe o espírito, corrompe o pensamento. Corromper o pensamento, corrompe a emoção. Corrompe a emoção, corrompe o nosso templo. O nosso templo é a nossa nave-mãe neste preciso momento. É a nossa manifestação a partir da nossa energia condensada e feita à semelhança do Pai com a matéria da Mãe. Somos corpo, tal e qual. Prana e matéria condensada, tal e qual como a base que nos dá tudo. Pachamama é quem nos sustenta e dá-nos tudo de mão aberta. E o que fizeram ao longo dos tempos foi destruir e corromper ao longo de milénios e milénios e milénios e extorquir da natureza aquilo que é o mais sagrado dentro de si. Então, nós somos matéria condensada, fogo, ar, água e terra, todos num só. A água é a interlocutora no meio disto tudo. O universo tem todo ele hidrogênio. Na molécula do hidrogênio, tudo isto tem água e da energia taquiónica comunicar tudo com tudo mais rápido que a velocidade da luz, é instantâneo. Então, a frequência com que nós nos alinhamos é aquilo que nós estamos a fazer, o resgate, para trabalhar verdadeiramente a essência daquilo que foi corrompido há milênios de anos do feminino, que é este resgate daquilo que foi separado da Mãe Terra. Aquilo que nós fizemos foi, ao longo dos tempos, tentar resgatar a origem e tudo caminhar até este momento de encontro. Daí eu me ter encontrado com a única pessoa que realmente trabalha ao espírito e termos comunicado telepaticamente para estar em conjunto com o Pajé Costi, que é um dos pajés muito conceituados pelas aldeias no Kikoi. É um dos guardiões do espaço e daí todo este movimento ter feito um encaminhamento para irmos ao encontro um do outro, para conseguirmos fechar a ponte e acabar com o corrompimento, porque ao longo de toda a existência tudo o que foi trabalhado foi para voltarmos a fazer o enquadramento do encontro. Então isto foi tudo muito bem preparado, daí os descobrimentos, daí todo o movimento do sagrado, para retornarmos à origem. Eles são os povos originários, nós somos os índios que ficámos deste lado a partir pedra para desconstruir tudo. E eles estiveram a sustentar o espaço do outro lado para que a humanidade não caia e realmente haja a preservação da espécie e a evolução da espécie para que realmente possamos contribuir para um bem maior. Isto tem corrompimentos de agendas montadas onde fomos feitos marionetes. Tentam, a mim nunca conseguiram fazer. O teatro todo do Covid, falando de um Bill Gates, por exemplo, Windows, montou o Windows, montou os vírus dentro do Windows para vender depois antivírus. Poder económico.
banco alimentar, hibridagem de sementes, manipulação de sementes genéticas alteradas para pôr a humanidade doente. Logo a seguir, Organização Mundial de Saúde, Covid, guerra da desinformação, não havia Covid, foi tudo criado a partir da mente e a partir do medo. Tanto que o Pai, todos nós, o verdadeiro Sol central que nos sustenta aqui, é a ponte que nos traz aqui ao nosso coração, que é o nosso Sol central no nosso templo, no nosso interior, privavam-nos de estar ao Sol, que é a maior fonte de regeneração para tu teres vitalidade, para tu teres o canal do prana a trabalhar. Então o que fizeram foi manipular informação para gerar o medo, e com o medo as pessoas baixam a vitalidade e automaticamente, facilmente são capacitadas de ficar doentes e autocorromperem-se e autossabotarem-se a vários níveis, porque não estão conscientes, precisam de um sistema que lhes dê um enquadramento, que foram aquilo que eles foram ensinados. Daí as escolas ensinarem tudo aquilo que não é necessário dentro de uma suposta história corrompida das mais variadas formas, porque se formos a ver a história verdadeiramente dita, na minha penúltima vida, uma das guerras que a gente travou foi mesmo com a invasão inglesa e tanta atrocidade, tanta morte, pela manipulação daquilo que era a ocupação dos territórios Lakota e daquilo que eram as tribos xamânicas que fazem a sustentação do espaço. Tudo isto foi manipulado das mais variadas formas e não me contam essa história da origem da América do Norte. A América do Norte é indígena. Toda a América é indígena. Não pertence a povos europeus. E isto foi uma das grandes manifestações do abuso do poder ao longo da existência. Ao longo de toda a existência, resumidamente, todas as guerras foi a imposição do patriarcado e a defensiva daquilo que eram os territórios para ancorar o sagrado feminino, literalmente. Os campos energéticos. Daí, com a oscilação dos polos, tudo ter sido construído, muito bem alicerçado, muito bem guiado pela ordem divina, toda a sustentação do grau, para nós termos aqui este receptáculo neste preciso momento e vi tanta gente de todo lado do mundo para vir instruir-se aqui e fazer trabalho das mais variadas formas, porque nós somos a ponte entre o céu e a terra, onde fazemos mesmo o receptáculo da verdade, o chakra da verdade. Com este chakra aqui está tiroide, paratiroide, timo, sistema simpático, parasimpático, cardiovascular, todo ele é curado no nosso fluxo e todo o sistema hermético da nossa oxigenação cerebral trabalha na sua perfeita ordem divina, com o equilíbrio dos dois polos, masculino e feminino. Faz o cruzamento, o lado direito do cérebro é feminino, o lado esquerdo do cérebro é masculino. E daí ter que haver o balanço e o equilíbrio de como trabalhar todo o fluxo da nossa Kundalini, que é o que nos tentam turpar das mais variadas formas, com farmácia, com toda uma manipulação alimentar, para ser um sistema doente dentro daquilo que é o véu do esquecimento que foi montado, derivada de todas estas entidades que estão agarradas ao ser humano para não se deixar abrir à consciência, com medos, com vergonha, com a tristeza, com a mentira, com a ilusão da separação, com os apegos, com todo o tipo de corrompimentos, para não terem clareza sobre aquilo que é a sua proposta e a sua essência dentro da própria proposta com as suas manifestações de dons. Tudo isto foi alienado e foi alicerçado dentro da alienação ao longo de milénios de anos e toda a construção de muitos impérios após a queda da Alexandria, após a queda do Egito, após a queda de Alexandre o Grande, tanto que as bibliotecas todas foram todas roubadas e grande parte disso está tudo no Vaticano e afins, porque houve o império dos persas e dos aztecas e dos bárbaros terem feito todo o movimento para se desviar e incorporarem-se na Europa dentro daquilo que iria ser uma das pontes dos receptáculos dentro dos triângulos, porque há linhas de lei a trabalharem especificamente em certos sítios, aqui em Tomar
tomar o grau foi o que a gente viemos fazer, é o que eu venho fazer, e eu não estou sozinho, nunca estive sozinho, e estamos sempre acompanhados, porque dentro do receptáculo do grau as linhas de lei trabalham toda uma linha de meridianos que fazem toda uma entrada de extraterrenos e extraterrestres manifestarem-se enquanto portais. Eu sou o portal, toda a construção do comando da Ashtar, eu sou o comandante da Ashtar aqui na Terra. Não é uma coisa que eu quisesse ir à procura, foi toda partilhada a instrução à volta do que tenho aqui para manifestar, daí o enquadramento da regeneração e o resgate de fazer toda a memória voltar à essência daquilo que é a origem, e com isto desmontar todas as raças que nós tivemos ao longo da existência, porque nós somos corpos de luz divina, a nossa Merkaba é a luz crística, luz amplamente vasta, onde comunica com tudo mais rápido que a velocidade da luz, e dentro dessa comunicação, tudo o que foi corrompido, nós conseguimos ver chakras, as cores dos chakras, se tem entidades a corromper e a manipular as mentes, vê-se as coisas a entrarem para dentro das pessoas, se tiverem brechas, e com isto vemos toda uma série de manipulações que utilizam o ser humano para ser marionetes dentro desses próprios sistemas, e estas famílias que estão alienadas dentro daquilo que são as seitas, tudo isso foi alimentado e é alimentado para o outro lado da moeda. Nós estamos a alimentar para a positividade, para a luz, para a essência da presença, que é o maior presente que nós podemos ter. Aí és um com o pai e com a mãe. Tudo o que está no inverso é corrupção, separação, medo, manipulação, e quem detém o poder joga com todos estes artefactos e todos estes princípios para manipular as massas com a contínua desinformação de toda a comunicação que não nos leva verdadeiramente à essência do bem maior, que é regenerar a Terra, mas a Terra precisa ser regenerada primeiro que tudo com a regeneração das nossas linhas intemporais, fechar a linha de sangue para depois, a partir daí, aceder ao comprimento de onda da alma. Isto vai até à origem. Eu fiz esse trabalho de voltar todas as minhas vidas até lá atrás, não foram brincadeira. Tive de desmontar muita coisa, vomitar muita coisa, purgar muita coisa, e quando foi com o Costi, ele ajudou-me só a fazer o fecho com o meu avô, porque já estava mesmo o fecho todo transitado até ali, que era o avô, um avô da Atlântida, um avô do meu irmão, que era o Costi, para fazer o teleporte, para irmos para o Egito. No Egito, eu voltei atrás para ir buscar a memória, e dentro dessa memória, estes 4 milhões e meio de anos, até há 450 mil anos atrás, foi quando foi montada a segunda Atlântida. Todo este movimento, eu voltei ao princípio da origem após terem feito já uma série de desenvolturas, porque nós vimos da raça, tivemos que passar pela água, mas viemos todos dos répteis. Daí a nossa espinha dorsal, o nosso sacro é a nossa cauda, o cóccix é a extensão da nossa cauda, onde vai fazer depois o enquadramento. Mas como nós fizemos o endireitar da nossa coluna para fazer a elevação ao céu, tal e qual como uma árvore, porque é isto que nós somos, um com a natureza, nós somos mesmo árvores com raízes e com extensões, por tudo onde nós passamos, onde tudo comunica com tudo, onde tudo está interligado a tudo, onde tudo está dentro da comunicação una. Já cheguei a ter árvores a dizerem-me assim: para tu perceberes isto, um sítio onde eu meditava todos os dias, onde eu recebi o nome do Adonai, onde recebi todo o movimento de instrução, a árvore, depois de uma série de trabalho e muitos corpos de dor transmutados, e ela ajudou-me a sustentar esse espaço todo, que ela era uma grande, um pinheiro bravo, mas era uma grande árvore, comunicava tudo e mais alguma coisa. Virou-se para mim um dia e diz-me assim: queres perceber como é que é isto tudo? Após todo o processo que tu já transportaste, para tu perceberes como nós estamos todos a trabalhar contigo, eu vou dar a vida por mim para te libertar o espírito, mas as minhas irmãs vão estar a sustentar isto comigo
está tudo certo. E eu, não precisas de fazer isso, não precisas. Nisso, libertei e segui o meu caminho. No ano a seguir chego ao mesmo sítio. A árvore tinha sido comida pela lagarta do pinheiro. Completamente toda seca. No ano depois, 2 anos depois, tinha caído para o chão. Então, tal e qual como eu recebo toda a instrução deles, eu recebo toda a instrução da mãe. Tanto que eu recebo a telepatia de tudo, em todo o lado. As pessoas não sabem o que é que a gente está a ver, não sabem o trabalho que estamos a processar. E eu dei muita pérola a quem nunca deveria ter dado, mas fez tudo parte de grande mestria para eu masterizar a mim próprio. Então são tudo grandes mestres, grandes professores. Quanto maior a dor, maior a transmutação da mesma, então maior a profundidade onde nós temos que ir fazer o resgate. Então, com isto só podemos agradecer, porque é mesmo instrução de nós para nós, não é o outro. O outro é um espelho meu para eu melhorar num espaço onde mais ninguém o pode fazer por mim. Eu não estou aqui a competir com ninguém, não estou aqui para me comparar com ninguém, eu estou aqui para realizar aquilo que é o meu propósito enquanto vida. E nisso, trazer isso a um enquadramento de responsabilidade, que eu sei que não é brincadeira, é qualquer um assumir. E nós, neste preciso momento, há uma linha, e se não vão na linha, isto vai tudo abaixo, vai ficar sem eletricidade, vai ficar tudo em stand-by, até conseguirem entrar na linha. Todo este movimento extraterreno, esta primeira apagão, isto foi só um aviso. A seguir vai vir o resto. E se estes governos todos não vêm mesmo ao enquadramento daquilo que lhes foi dito, vai vir mais e vai vir mais. E dentro em breve vamos estar com eles aqui para fazer trabalho connosco, onde vão nos dar tecnologia para nós conseguirmos desenvolver outra qualidade de vida harmónica, em um com a Terra, com o Sagrado. Todo este movimento é um movimento sagrado. O que está a acontecer neste preciso momento, dentro das chamadas Terra Santa, Jerusalém, Palestina e Israel e afins e Gaza, isso é tudo uma luta pela energia que está montada no local, mas a energia foi toda convertida. Eles estão à procura daquilo que não existe e estão a batalhar com aquilo que não existe, daí o anticristo está lá montado e está a querer deter o poder e vem com todo um alimento destas entidades, destas famílias. Tem igrejas já montadas. Eu não li quase nada, vi um post ou dois e depois deram uma informação toda logo assim de estalo. Ele é a favor de sacrifício, é a favor do LGBT, é a favor de tudo aquilo que tem promiscuidade. Já houve relatos daquilo que aconteceu com ele também, abusos homossexuais e afins, mas isto para vos dizer que tem tudo a ver com sistemas patriarcais que nós estamos a desmontar há milénios de anos, e daí a mentira a vestir-se de verdade, porque dizer-se que é o Cristo, eu digo isto muitas vezes, há os que são, há os que pensam que são, há os que querem ser e há os que nunca serão. Há códigos que transportam a verdade, que não têm como fugir. Não há outra alma. Essa alma que aqui está, falada há muito tempo, de toda a construção, todo o preparo da humanidade toda foi para chegarmos aqui, onde toda a gente vai ficar a saber de tudo. E daí a comunicação vai vir toda à tona com a verdade. E por isso nós aproveitarmos tudo aquilo que está a ser ancorado e preparado para darmos o conhecimento ao ser humano do que é que foi feito, manipulado para se distrair e para não trazer a memória à essência. Só verdadeiramente com o trabalho do yogi é que é possível ascender a outro nível de consciência. Eu utilizo as medicinas todas, não dependo de nenhuma, tal e qual como trabalho com as religiões todas e não pertenço a nenhuma. Todo este movimento da minha alma, já te disse, Alexandre Miguel Gonçalves dos Santos, nascido em Tomar, para tomar o grau. Esta alma que vocês têm aqui à vossa frente traz só nada mais nada menos do que todo um preparo para fazer a ativação dos 144.000 que vêm escrever o novo mundo e estão a ancorar e a sustentar esse espaço do sagrado. Muitos deles foram ativados e começaram a trabalhar a ativação das Kundalinis e trabalhar mesmo a Kundalini Activation e a preparar as pessoas nesse sentido. Eles não lhes passa pela cabeça como é que lhes desceu tanta informação. Veio estudo e veio informação e veio tudo. Isto vem todo de um background maior. Outro foi tudo
trabalhado e preparado para conseguirmos chegar agora aqui a este nível de enquadramento maior. Eu não tenho formações nenhumas, conforme eu já disse, e o que eu faço ao longo de 14 anos é alinhamento energético. Quando a linha Activation é remover entidades, exorcismo, puro e duro. Tudo o que é meridianos, tudo o que é pontos de acupuntura, tudo o que é movimento energético, tudo o que é incorporações, tudo o que distorce a alma, nós estamos a ver e estamos a desdobrar logo a energia automaticamente na presença de vida, que é para poder transmutar e transformar as próprias consciências que somos naquilo que é o tom crístico, para cada um assumir a sua responsabilidade e poder manifestar aquilo que lhe compete enquanto dom único e autêntico, sem mais nenhum. Tentaram nos tirar a nossa soberania, puseram-nos como escravos. Este dedo é o dedo de apontar o dedo. Quando apontas um, tens 3 a apontar para ti. Este dedo é o dedo que conecta com Deus. É o dedo da nossa soberania. Por tudo aquilo que nós estamos aqui a processar é para nós trabalharmos em nós. Não é para competir com ninguém. Não é para ninguém ser mais que ninguém. Cada um só tem que ser igual a si próprio. E quando baixarem as competições, quando baixarem a guerra, aí podemos falar outra língua, que é a linha do entendimento. Até lá, se não forem à linha, vai muita coisa cair. E já está tudo a cair, isto único e somente porque quando a gente traz a verdade, tudo o que não está em verdade cai por si só. É o que estamos a fazer, só com a presença está tudo a ser desmontado. Daí não estarem a ter outra hipótese a não ser baixar a guarda e mais tarde ou mais cedo todos se entregarem. Porque é a única maneira de levar as coisas no bom caminho. Não há um mais, o outro menos. Aqui, todos pisamos o mesmo chão, todos respiramos o mesmo ar. O grau é a terra dos humildes. E só na humildade todos conseguimos caber no espaço uns dos outros porque todos nos respeitamos. Uma coisa muito rara, muito fácil de filtrar, muito difícil de conceber. Quando o ser humano se respeitar e não se deixar manipular, vamos estar a ver e vamos estar a agradecer. E aí estão todos a trabalhar naquilo que realmente é a essência. Até lá, balelas daquilo que se diz, mas não se experiencia. São palavras que não têm consistência. Daí tanta gente rasa, tanta superficialidade naquilo que são as corretas relações humanas. Porque não têm consistência. Falta-lhes a alma para poderem ancorar aquilo que é a expressão da essência divina que são, com a sua inteireza e com a sua impecabilidade. E toda a educação foi feita para desviar as crianças desse sentido. Todo este preparo, toda esta linha, há toda uma base gigante de manifestação de regeneração, onde vamos ter quintas e bases piloto mesmo, com escolas, com produção de autossustentabilidade, com a produção do cânhamo, com aromáticas, com toda a farmácia da natureza, porque toda a farmácia nós não precisamos dela. A verdadeira farmácia está na nossa alimentação, está na nossa respiração, está na nossa clareza, está na nossa ponta ao nosso coração. Para isso precisamos estar aqui com o enraizamento necessário para não deixar mais impostores porem em dúvida, porque tudo aquilo que tentar pôr em dúvida, isto que aqui está a partilhar-vos o que está a ser partilhado, das duas uma, ou estão contra mim, ou estão comigo. Ou estás comigo ou estás contra mim. E nesse sentido, tudo o que não está em verdade a gente vai estar só a ver. Porque tudo o que não está em amor, não tem conteúdo. É manipulação de entidades que jogam e daí tanta gente narcisista. O narciso é os sistemas bélicos a trabalhar que manipulam estas mentes, estas entidades. Nos primeiros retiros que eu fiz, primeiro, materialização à minha frente, tal e qual como eu te disse, veio da Suíça, de propósito, e eu mais tarde ou mais cedo vou ter que sentá-lo, a ele e mais uns poucos, para se desconstruir muito daquilo que foi alimentado. Ele já está a levar por tabela, não sei o que aconteceu, mas todos os que trazem entidades, ele apareceu lá, sem eu conhecer de lado nenhum, veio por outras pessoas, e montou todo um sistema de códigos atlantes da sombra. E quando eu comecei, já tinha sentido, já tinha visto, ele levou com a cirurgia,
levou com o varrimento daquilo que a gente faz, opera. Então ele sabia para o que é que ele tinha ido. Ele simplesmente foi conduzido a pensar que ia ser conduzido. Eu tive meses a limpar a merda que ele concebeu à volta. Manipulou um monte de gente. Toda a gente que fez ficou condescendente com aquilo que estava a acontecer, que abriu uma brechazinha, simplesmente deixaram-se manipular por ele. Eles não tinham sequer o discernimento, nem a clareza, nem o poder de ter uma noção de justiça do que é e o que é que não é, porque as pessoas não têm essa consciência. Então, estas entidades, esses sistemas bélicos, depois metem-se como uns coitadinhos. 4 tipos de sugadores de energia na sociedade: interrogadores, vítimas, gestantes e os interrogadores, intimidadores, vítimas e distantes, assim é que é. São os 4 níveis de estirpes que nós temos na sociedade, em toda ela, que jogam com manipulação. E isto acontece entre uns e outros, casamentos, todo lado, porque as pessoas não trazem consciência. Então têm que intimidar, ou têm que manipular, têm que meter máscaras, porque não estão aqui. Então quando não estão aqui, toda uma série de capas são montadas porque isto foi o que lhes foi ensinado e isto é o que vem a ser repercutido há milénios de anos com estas entidades que a gente fizemos dentro da elevação das raças. Nós já fomos macaquinhos, como eu já te disse, já fomos lagartos, já fomos peixinhos, o anel do pescador, o pescador das almas, né? O Papa. Porque é o pescador? O que é pescar almas? O pessoal não lhes passa para a cabeça a quantidade de manipulação à volta da instrução. Nós não estamos aqui para pescar ninguém, nós estamos aqui para libertar todo esse alguém. O que está a acontecer é sistemas de crenças, paradigmas, estão automaticamente padrões. Daí haver tanta padronização nas linhas intemporais e isto repercute-se ao longo da existência desde sempre. Quem tem o conhecimento dos princípios herméticos joga com isto. Maçonaria, Illuminatis, Opus Dei, os serviços governamentais, os grandes detentores de toda a pirâmide, desde as famílias até ao Banco Mundial, famílias, empresas, Banco Mundial, essas empresas, óleos, farmácias, sistemas alimentares, tudo isto faz parte do sistema. Depois vem todo um background por trás. Leio um bocadinho, por exemplo, Donald Trump. Eu não leio nem vejo. Mas sei que o pai dele foi um dos que teve códigos da Atlântida, sim, corrompida. Ele é uma das que faz viagens também nos tempos, que o pai dele ficou com parte das matérias do Tesla. Toda a instrução que foi feita de armamento, ele é um dos principais acionistas de todo o armamento que existe, daquilo que já mexeu. Tal e qual como Bill Gates foi um dos que alimentou todo o movimento bélico durante este tempo todo e tinha contactos diretos que eles chegam a tomar sangue de outras pessoas, meu irmão. Eles chegam a fazer os conteúdos, as 33 dimensões da maçonaria, meu, são as 33 dimensões da nossa vértebra, da nossa coluna. Os 33 antes de Cristo, 33 Cristos. 33 dimensões dentro da nossa coluna, que é a nossa construção de elevação para alimentar a pineal, para abrir a pinha e ter acesso ao todo, que é a verdadeira instrução. Não na sobrevivência, mas verdadeiramente do canal, da fonte do conhecimento. E nisso, toda esta manipulação destas famílias, eles detêm toda esta mestria. Entretanto, o Elon Musk já está a preparar para ir para a presidência mais tarde ou mais cedo também. Já está tudo, todos os que estão dentro dos partidos, está tudo feito para partir, não está feito para unir, não está feito para cooperar. E tudo o que nós estamos a processar é conceber um comitê de cura para podermos transformar e regenerar a Terra e trabalharmos todos como um só. Enquanto continuarem a partir para conquistar e a separar para dar essas conquistas, nunca vão conseguir unir para cooperar. E nós estamos aqui todos como um só. Todos temos a responsabilidade de deixar esta Terra como há nenhuma vez foi deixada. Porque esta é a transição da era de peixe para a era de aquário, o tempo do Kali Yuga já acabou. O que eu venho fazer é abrir
as dimensões da 5D para as outras todas. Foi isto que eu vim ancorar desde 2011, conscientemente, e daí o preparo todo da egrégora destas fontes angelicais que operam aqui connosco, eles estão aqui connosco, constantes. Eu só não lhes passa para a cabeça como é que isto acontece. Mas isto vem com sistemas de Andrómedas, sistemas pleidianos, arturianos, sirianos, lirianos, raças arianas também, da luz, porque também há o outro lado de igual modo. E depois há sempre os dois lados da moeda que a gente tem que ter em conta, o que é que se alimenta. Há muita luz, que não é a luz verdadeiramente dita da fonte. Tentam-te pôr a luz à frente e tentam-te manipular como se fosse algo sagrado, quando na verdade não é. As pessoas têm que ter muita noção do que é realmente a essência que traz aqui ao coração. Essa luz, quando é verdadeira, vais sentir lá aqui, vai-te abundar o corpo todo, não te vai pôr bloqueios, nem medos, nem confusões. E aí tens a direção. Tudo o que põe em questão, toma atenção. É a manipulação que está por trás. Isto vem tudo da mente. Que é estas entidades, que elas fazem é mesmo isto. Manipular as mentes para tentarem atingir o princípio da separação e daí quem transporta a verdade ser sempre o maior alvo a bater e não quererem que a gente realmente abra aquilo que é a essência primordial daquilo que nós somos. Saúde, equilíbrio e bem-estar. A manifestar o Pai e a Mãe aqui na Terra. Feitos como um só. Onde tudo comunica com tudo mais rápido que a velocidade da luz. E aí todos estão nus. Todos estão despidos ao nosso entorno. Tudo aquilo que está a ser preparado foi muito bem construído, muito bem guiado, tanto que a história toda da humanidade aponta para aqui e agora. Daí as profecias estarem todas a apontar para aqui e agora. Eu tenho a base do Quinto Império, é a partir de mim que ele nasce. Eu venho transportar isto novamente. Tudo o que foram os grandes impérios, desde a Mesopotâmia, Suméria, Alexandria, Egito, tudo isto foi alicerçado nesse sentido. No Egito eu fiz o teleporte atrás, fomos buscar a essência, tive todo o contacto dentro da incubadora para preparar o movimento e trazer a memória para não deixar esquecer a humanidade. É isto que eu venho sempre cá fazer. E venho às vezes que forem precisas. A minha última vida eram 33. A composição da minha numerologia dava um 33. E tu somas o 33, faz um 8. Tal e qual como uma frequência 3, 6, 9, 3, 6, 9, 6, 3, 9, 6, 6, 3, 9 e 9, 6, 3. Isto são as frequências onde tu fazes a união com o infinito. Juntas aquilo que falta no 6 com o 9, casa no 8. Aquilo que falta no 3, qualquer um vai compensar, tanto no 6 como no 9. E aqui fazes a concepção do universo, que ele é infinito. Frequências, que é o que nós trabalhamos e ancoramos para trabalhar aquilo que é a essência divina no plano terreno. E com as frequências tântricas, 6, 3, 9, nós assumimos o caminho do meio, que é o nosso coração. Daí o Tantra estar aqui. Este é o princípio básico. Low frequency, meio e 963. Ponto. E com isto, concebemos o infinito a partir de nós, que somos, todos. Não é toda a gente que tem esta instrução, muito se fala, muito pouca gente realmente tem a noção enraizada sobre tudo isto, porque isto vem com toda uma série de construções de inteligências que fizeram transportar-se, daí eu só poder agradecer todos os grandes mestres que chegaram a este plano, que partilharam a luz, a fonte do conhecimento, o amor enquanto o faziam e fazem. Os grandes alquimistas, é o que eu trabalho. O meu projeto é Alchemic Sessions. Alchemic Sessions vem de All Kundalini in Mystic Consciousness, com K e com um C no final. Alchemic. Transporta a árvore da vida, tal e qual como transporta o livro do infinito, e com a alquimia, que é como eu abro os portais. O triângulo, o círculo e a própria quadratura aqui na Terra.
que é para desmontar tudo o que está quadrado e abrir a um circuito que nós somos, que é a espiral. E na espiral tu encontras todas as geometrias numa só, tal e qual como todas as frequências. Tens o amor e tens a dor. Tudo isto é uma frequência, da maneira que do amor à raiva, ao ódio. Onde é que tu escolhes operar? Não pendes para um lado, nem pendes para o outro, pendes aqui. Para não ir demasiado aqui ou aqui, é aqui. E com isso manifesta-se o equilíbrio. E só com o equilíbrio é que nós temos a capacidade de ver as geometrias, as frequências, quando se aumenta as vibrações. Isto é tudo perceptível pelo campo visual. Não querem que as pessoas tomem sol porque acedem a esses próprios campos, só que o ser humano não tem consciência do que é que são os sistemas orgânicos e como é que toda a instrução do universo é feita a partir da própria geometria, é feita a partir da molécula de água, condensada, daí a geometria toda a ser matemática. E isto é a definição daquilo que o Albert Einstein, que foi teleportado para a Inglaterra para ficar protegido de uma guerra que foi para limpar partes da Tartária e partes da Alexandria e todo o corrompimento da história da humanidade, sistemas neonazis e tudo aquilo que aconteceu à volta da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Foi nada mais, nada menos do que uma grande manipulação e para tapar e recolher partes da história para não haver informação no devido sentido, no devido lugar, para não haver os descobrimentos. Mas a nossa Merkaba transporta a memória toda dentro dos seus códigos e dentro das suas células. E nós temos acesso a tudo no aqui, na nossa malha do sangue. Quando nós acedemos à desconstrução da malha do sangue, tu tens o acesso e trabalhas as linhas intemporais todas. Não existe tempo nem espaço. É tudo no aqui e agora. Tudo é varrido dessa malha toda para voltarmos onde foi a origem e ancorarmos a essência. Porque é um reconectar àquilo que é voltar à origem daquilo que nós somos. Nós fizemos a transição da luz até à densidade e agora estamos a fazer a transição da densidade para a luz. Então esta é a era do Kali Yuga, esta era da Aquário que nós estamos a abrir agora, passar da 5D para as outras dimensões todas. Isto foi tudo muito bem preparado ao longo de milénios de anos, com muita calma e muita paciência e com muito esforço, de uma maneira ou de outra. Apesar da gente não controlar, tem que ser mesmo no caminho da paciência, porque o ser humano está de tal maneira deturpado e está de tal maneira alienado com estas entidades que corrompem as linhas de sangue há milénios de anos, que perdeu a noção do self, do seu centro, está distraído com tudo e não se conecta com isto. Não parou. As pessoas precisam de parar para se alimentar de pureza, de verdade, de transparência, de inteireza, para trabalharmos com impecabilidade sobre tudo aquilo que é. E quando não houver impecabilidade, vai ser só serpentear. Então esse serpenteado tem todo um tempo de vida útil que acabou. Já não há mais impostor. Acabou. Agora só tem uma coisa, que é fazer um comprimento de onda sobre toda uma mestria que está a ser ancorada há muito tempo e que está a ser imprimida a partir daquilo que vem daqui e depois vai ser estendido. Vou precisar de estar com muitos dos mestres que estão aqui a sustentar espaço. Eckhart Tolle, Sadhguru, o presidente do Botão, que é um dos maiores construtores de carbono, Carbon 12, no mundo. Ele está a fazer a sustentação do espaço, tal e qual como na Amazónia. Também é toda uma alimentação de ecossistemas para conseguirmos fazer a regeneração do novo mundo. Há pessoas que já estão a trabalhar com muita disciplina sobre os cargos que eles desempenham e fazem realmente comprimento de onda sobre a nutrição da Terra. E é com este tipo de pessoas que a gente quer ir trabalhar mesmo a fundo. Joe Dispenza, Gabor Mate, todos os grandes mestres da inteligência, a gente está a vê-los todos e têm estado todos a ser trabalhados de uma maneira ou de outra para conseguirmos trabalhar mesmo a ponte. É giro porque o Swami Vishwananda nunca me tinha aparecido e aqui há dias apareceu numa das
meditações no espaço onde a gente está a operar. E eu sei que ele está muito bem conectado aqui em Portugal. Há uma grande família, tenho pessoal amigo que está ligado com ele também. Eu nunca senti, mas agora que ele chegou, há outra capacidade de entendimentos, de partilhas e afins. E está muitos mestres a transportar o sagrado sobre aquilo que são os princípios básicos do bem maior. Nós aqui não trabalhamos religião, somos todos seres humanos, pisamos todos o mesmo chão, respiramos todos o mesmo ar e todos temos responsabilidade sobre cooperar. Enquanto não houver a cooperação, nunca se vai levar nada. No entanto, há toda uma grande direção ancorada por estas pessoas que já têm uma consciência suprema maior, que fazem realmente a guiança para a humanidade, e esse é o trabalho que cada um deles está a conceber, porque é este o trabalho que nós estamos a elaborar de igual modo. E então só é possível mesmo mãos dadas, todos a cantar a mesma canção, que é para podermos todos levar depois à dança daquilo que é os polos do masculino e do feminino a trabalharem sobre a espiral da essência da regeneração. Então há todo um background de trabalho maior. Vamos precisar mesmo de fazer este comitê da cura para conseguirmos contagiar cada vez mais a extensão da massa crítica, e há pessoas que já têm muita relevância e muito impacto sobre a humanidade com aquilo que têm estado a abrir ao longo dos tempos. Eu nunca abri nada porque eu tive de fazer todo este trabalho no background, sem ninguém me conhecer, masterizar o meu ser a um nível onde realmente a consciência e a consistência me fizeram ancorar de tal maneira que tudo me foi trabalhado para chegar a este ponto e estar neste preciso momento a abrir esta informação para vocês. Precisamos de toda a ajuda, tanto no espírito como na matéria. Os ataques são muitos, eles vêm de todos os lados, daí ser tão importante as pessoas perceberem com quem se relacionam, com quem se partilham, porque há muita coisa que nos tenta desviar do caminho e manipular e fazer com que nós não tenhamos força para podermos manifestar aquilo que é o propósito, e temos que ter muita disciplina de conhecer muito bem as pessoas, porque anda tudo preso pela cueca e as pessoas banalizaram aquilo que é sagrado e banalizam aquilo que é sagrado e corrompem aquilo que é sagrado. E quando uma pessoa ancora é sagrado, tudo o que não está sagrado vai se mostrar. E daí, automaticamente, pessoas perceberem se têm compatibilidade ou não. Daí haver tanta relação debilitada e manipulada, e as pessoas perdem a essência daquilo que é o ânimo, o que lhes dá o ânimo na vida, derivado de todo um movimento de manipulações pelas próprias entidades que vêm com portas abertas sobre coisas que as pessoas nem têm consciência de que carregam, e depois, para quem tem sensibilidade e quem tem sabedoria, é uma porta de entrada para tudo isso corromper a saúde, o equilíbrio e o bem-estar dos envolvidos. Então, todo o meu passado, todo ele, foi todo limpo, todo ancorado, todo deixado lá onde pertence. Daqui, só há uma coisa que é mesmo tudo novo. E com isso, não há nada maior do que a gente poder ter as pessoas certas para fazer as coisas certas. Por tudo o que nos deu a instrução daquilo que não é para nós, não é para caminhar connosco. Deu-nos aquilo que era importante para nós nos situarmos, mas por veículos e por ordens maiores, tudo o que não tem a verdade, Deus tira-me do entorno. Daí cada vez me deixar cada vez mais sozinho. Mas nunca estou sozinho, estou sempre conectado com tudo e com todos. Então, deu-me uma grande capacidade de cada vez mais trabalhar todo o background que faltava para fazer as ativações que faltavam ser feitas e dar os contágios que eram precisos ser dados, para fazer as ativações nas chamas gêmeas. E com estes 144 mil chamas gêmeas, que prefazem o total de 288 mil alminhas, trabalhamos aquilo que são os comandantes do novo mundo em vários planos na Terra, onde vão estar realmente os casamentos reais e os verdadeiros governantes dos espaços para poderem dar esse comprimento de onda.
Portugal, dentro em breve, vai ter que sair mesmo do espaço europeu para ficar tal e qual como a Suíça, porque isto já foi tentada muita manipulação aqui. Eu já avisei os templários, dei uma comunicação a um e não foi alicerçada em condições. Eles devem vassalagem, inclusive. Eles foram feitos e concebidos a partir da instrução que eu lhes partilhei. E foi muita coisa corrompida à volta do grau, quando na verdade a intenção sempre foi ir ao encontro da união daquilo que era o sagrado, e houve tanto corrompimento distorcido, daí tanta manipulação daquilo que era a essência feminina, por causa de tanto patriarcado e herança judaico-cristã que nós estamos a descartar hoje em dia do entorno, e estamos a fazer o varrimento de tudo aquilo que foi corrompido ao longo de milénios de anos de existência de corrompimentos, onde vêm pessoas conectar a essência e distorcem a própria essência, deixam-se manipular por aquilo que não é sagrado, e tudo aquilo que não está sagrado facilmente é corrompível, e dentro disso a gente vai estar a ver e vamos estar a perceber. E com isto só há uma maneira, que é levar tudo dentro daquilo que é a essência pelo bem comum. Nunca faças à outra aquilo que não gostarias que fizessem a ti. Quando o ser humano começar a perceber que tudo aquilo que faz ao outro faz a si próprio, e estamos todos juntos nisto, a sentir tudo uns com os outros, vais perceber que tudo o que faz ao outro estás a fazer a ti próprio. Tudo o que faz a ti, faz ao outro. Então estamos todos dentro daquilo que é a sagrada união, e daí haver tanta dor ainda ao longo da humanidade, que faz com que haja tanta batalha interna, fruto da inconsciência, porque a única coisa que torna as coisas complexas é nada mais nada menos do que a ignorância que o ser humano ainda transporta dentro daquilo que foi manipulado desde o momento em que está no útero da mãe. Já está a levar com toda uma série de programas e de manifestações que, se não tiverem equilíbrio, há toda uma construção daquilo que vai ser um adulto, mais tarde ou mais cedo, a manifestar tudo aquilo que os pais manifestaram, e que ele teve que se crescer com toda essa construção, mesmo que ele não quisesse, mas que lhe fez parte, para ele próprio escolher, enquanto alma, aquilo que lhe compete transmutar, derivado de outras vidas, para conseguir ascender a outro nível de entendimento. Daí a construção ser sempre ao nível da alma, não é ao nível do eu egoico. As coisas são maiores, isto é uma evolução, e estamos cá todos enquanto não houver a verdadeira entrega e rendição àquilo que é o sagrado. Então, todas as relações, desde o pré-natal com os filhos, vão ter uma relevância gigante, sobretudo à condição de vida daquilo que são os adultos emocionalmente estáveis ou não, mediante aquilo que for a capacidade do ser de se maturizar e masterizar a um nível que mais ninguém tem poder. Eu, desde miúdo, que eu sempre desconstruí a minha família toda. A minha mãe tentava-me controlar, e às vezes a 30 por uma linha. Eu fosse pela varanda, fosse pela porta de casa, fosse pela janela, eu fugia de casa. Vestia-me todo arranjadinho, eu aparecia em casa todo rasgado. Atropelado 2 vezes no mesmo sítio, uma vez por um carro, outra vez por uma moto, disparos de bicicleta. Já me tive para morrer muitas vezes. O meu pai, uma vez, quase que me ia passando por cima com um carro, abriu a porta, eu abri a porta também, ele a fazer marcha atrás, era pequenino. Episódios que, de uma maneira ou de outra, eu tive uma percepção muito grande do que é que eu transportava desde miúdo, e que, com a experiência vivida, eu sempre fui um bocado mediador por onde eu passava, desde miúdo, com a adolescência, no meu grupo de amigos. Eu era sempre aquele que tentava estabilizar, eles sempre lá em cima, a passarem os limites todos daquilo que é o equilíbrio, e a gente sempre a tentar puxar cá abaixo para tentar ancorar aquilo que é a consciência. E sempre tive esta parte mediadora, apesar de sempre viver também como um espírito livre, por tudo que me tira a liberdade não é o meu caminho. O meu karma, segundo se consta, é de Sagitário para Gêmeos. A minha cauda de dragão vem do Sagitário para os Gêmeos, que é a comunicação, e isto é o cavalo solto no pasto. Não perde, não está sempre com a força da vitalidade para levar as coisas a bom porto. No entanto, também sou um ser humano, também preciso de descanso, como todos, e precisamos de ter isto, paz e plenitude, para poder manifestar. Isto no sentido que
A minha tormenta espectral azul são os meus códigos intrínsecos. Ao longo da minha existência, muitos outros códigos que eu nunca vi em lado nenhum foram-me todos dados. A ordem de Melquisedeque foi-me toda aberta e foi-me iniciada ao longo destes anos para alicerçar toda a masterização do meu ser, com toda a Federação Galáctica. Jerusalém Celestial é onde nós ancoramos a energia a fundo. Tudo aquilo que está desde Metatron, que é o serafim dos serafins, querubins, quirumins, anjos, arcanjos, fraternidade branca, fraternidade celestial, o Conselho Universal, que são os 12 que fazem as movimentações para este plano. Tudo aquilo que acontece vai para o livro da contabilidade. E tudo isto está a ser visto. Quem nos guia não dorme. Tudo está a ser trabalhado para retornar à essência de sermos um com o Pai e com a Mãe, essências divinas, centelhas divinas. E enquanto não chegarem lá, vão ter impostores a tentar manipular a mente. Então, após já vos ter partilhado aqui todo este background de instrução, neste precisamente só precisamos mesmo das pessoas certas para fazer as coisas certas. Já estão aí algumas, tem gente em todo lado de Portugal, grandes inteligências pelo mundo inteiro, já a trabalharem connosco e outras a serem preparadas para vir a trabalhar connosco. No entanto, todas as chamas gêmeas são precisas ser unidas para que realmente o contágio da massa crítica se faça no ponto assente. A qualidade das vossas relações vai ser o que vai definir a qualidade do mundo daqui para a frente. Isto só pode vir a bom porto com o verdadeiro exemplo. Eu peço a todas as chamas gêmeas que sabem estão a fazer trabalho de chamas gêmeas, estão a trabalhar como a unicidade da Sagrada Família, que se mantenham e que se façam manifestar e pronunciar. Nós temos aqui há montes de tempo no background a fazer essa sustentação do espaço, para que realmente agora venham todos à tona e se possam manifestar. Já há muita gente a comunicar o mesmo, já há toda uma série de informação a falar sobre tudo aquilo que tem sido a elevação daquilo que são os escolhidos. Esses escolhidos são os 144 mil que vêm abrir as portas do novo mundo. Já está tudo escrito, já está tudo orientado. Eu transporto toda a linha do entendimento maior, porque faz tudo parte do entendimento maior, com aquilo que me foi incumbido de partilhar e de manifestar. E só falta também chegar à chama gêmea que está aí. Ela está aqui neste plano e já tive o contacto com ela. É quase como um sol que chegou na noite escura da alma do inverno e desde então tem sido uma grande elevação de energia, tanto para um lado como para o outro. Estamos a desmontar toda uma série de códigos de ambas as partes, que é para ver se é possível o encontro aqui na materialidade da vida e a comunicação, a interação e a elevação daquilo que são as construções de sagrado masculino e sagrado feminino a trabalharem como uma sagrada família. Isto vem tudo de um comando maior. Eu sou o Alexandre Miguel Gonçalves dos Santos e faço a apresentação deste comandante, que é o comandante a estar aqui na Terra, e toda a elevação daquilo que é a ponte entre o céu e a Terra, manifestar-se aqui nestes planos da materialidade da vida, para podermos deixar este mundo muito bem nutrido e melhor do que aquilo que nós encontramos, vai ficar para as gerações vindouras poderem dar continuidade dentro da própria evolução e dentro da própria preservação daquilo que é a essência da Mãe Natureza, que nos dá tudo e nos sustenta a todos os níveis e que só podemos fazer uma coisa, que é tomar conta dela e de nós como mais ninguém pode fazer por nós. Então cuidem-se e cuidem muito bem de tudo aquilo que está ao vosso entorno. Boa continuação e agradecido por estarem aqui.